Olá, boa tarde, meus amados irmãos. Quero agradecer a todos que estão nos vendo nesse momento. E se você gosta das colocações que eu estou colocando nesse momento, para que você tenha uma mente aclarada sobre as escrituras bíblicas, que muitos a interpretam de forma pessoal ou de forma criativa, não colocando os textos e os contextos nos seus devidos lugares, não respeitam a hermenêutica da palavra, não respeitam a exegese do texto, né? E aplicam a palavra da maneira que eles entendem, mas não procuram observar a realidade do texto e a época em que ela foi escrita. Não respeitam as tradições do povo que escreveu esses livros históricos. Então eu quero deixar para vocês alguns textos que contradizem as falas destes teólogos futuristas que, de tanto estudar, parece que entra comichão nos seus ouvidos, e eles aplicam aquilo que eles querem devido às tradições religiosas, devido ao sistema religioso ao qual eles estão presos e não conseguem se libertar por causa da sua sapiência. A sabedoria humana deles é tão grande que não permite que o Espírito de Deus revele a veracidade dos textos bíblicos que já aconteceram. Então, os religiosos, evangélicos, são os que mais são religiosos, são os que mais são idólatras. Por quê? Porque idolatra o seu pastor, idolatra o seu líder, idolatra o Papa, idolatra homens. Eles acreditam mais no que eles dizem, no que o que a própria Bíblia está escrito. Defendem o seu líder com unhas e dentes, mas desprezam a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque não se aplicam na literatura, se deixam se levar pelos sentimentos e pelas emoções, se tornam presas fáceis de se conduzir porque não leem a Bíblia, não procuram investigar a veracidade dos textos. Não é como eu tento explicar para vocês, porque eu peço a vocês que leiam a Bíblia, que vocês pesquisem a palavra de Deus, que vocês estudem, assim como Jesus disse, examinai as Escrituras. Examinar as Escrituras, meu irmão, é você pesquisar, não é simplesmente você ler. Você tem que ler com atenção, com mais cuidado, pedindo a Deus para que Ele possa te mostrar a verdade com relação aos textos bíblicos. Então eu quero ser breve e mostrar alguns textos para vocês pararem de ser escravo desses homens, dessas pessoas que se dizem espirituais, que na verdade são mais acusadores, São mais detentores da mentira do que as outras pessoas que nem o conhecimento têm da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que há justos que obram como injustos e injustos que obram como justos. Tem pessoas que nem conhecem a Bíblia e agem melhor do que aqueles que se dizem que são leitores da Bíblia. Mas eu quero que vocês se atentem à literatura bíblica, porque vocês sabem que a Bíblia, ela foi escrita para nós lermos e nós nos apegarmos aos fatos, das histórias, dos acontecimentos e do Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. A única pessoa que trouxe um Evangelho verdadeiro foi Jesus. Não foi Marcos, não foi Lucas, não foi João, não foi Mateus. Foi Jesus.
O que eles apresentaram foi um livro histórico a respeito do Evangelho de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 1. Vocês vão ver sobre isso. Não é evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Esses livros são livros históricos. Vocês compreendem o que eu estou tentando mostrar para vocês, para que vocês possam perceber que vocês estão sendo presas desse sistema religioso, que vocês têm que pagar para poder ouvir o que eles têm a dizer, com tanta facilidade que eles têm de enganar vocês dentro de um sistema religioso e prender vocês ao medo, ao pavor, ao terror, por não expressarem a verdade bíblica. Eles estão presos a um sistema religioso por causa dos seus conceitos, por causa das suas tradições, não porque a Bíblia mostra isso. A Bíblia não mostra nada do que eles dizem. Eles inventam histórias, eles criam na mente coisas que supostamente possa parecer com os textos isolados que eles pregam, mas na verdade eles não prestam atenção. E se eles fossem verdadeiramente homens que tivessem compromisso de ler a Bíblia e tivessem a coragem de dizer o que eu digo como eu estou dizendo, não ofendendo a nenhuma pessoa, pelo contrário, eu amo todos eles em Cristo Jesus. Pelo contrário, não desfaço as minhas amizades como eles desfazem. Eles ofendem, eles maltratam, eles desprezam, porque sai do meio deles, sai da sua panela, que está fervente ali, porque nós deixamos de ser presas. Deus abriu o nosso entendimento, Deus tirou o véu do nosso rosto para que nós compreendêssemos a palavra e tivesse coragem de falar a verdade. Será que você entende isso, meu amado, minha amada, abençoada, eleita, eleito de Deus? Você é sacerdócio de Deus, você é povo santo, entendeu? Você é o jardim de Deus, você é o templo do Espírito de Deus. É muito bom quando nos reunimos com pessoas que têm um entendimento da palavra de Deus e podemos debater a palavra de Deus com educação, com moral, com raciocínio livre, né? Desprendido dessas facções religiosas, para poder crescer na graça e no conhecimento, como o apóstolo Pedro disse, né? Na sua epístola. Então nós temos que observar os textos bíblicos e respeitar o contexto histórico, os tempos verbais, as colocações verbais e para quem ela foi direcionada, porque tudo na Bíblia já aconteceu, tudo já aconteceu. Senão Jesus não teria dito lá em Mateus 24, que é um livro escatológico, eles falam que vai acontecer ainda. Será que Jesus mentiu quando ele disse que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça? Ou eles não observam o texto bíblico? Ou é falta de compreensão? Pregam a carnalidade, pregam o que eles imaginam que seja, porque muitos pregam. Eu sou obrigado a pregar igual? Não, não sou obrigado. Eu sou obrigado a observar os textos bíblicos e passar para vocês a verdade dos textos bíblicos, de uma escatologia consumada, de um livro histórico que já aconteceu, tudo que nele está escrito, porque todas as profecias bíblicas diz respeito ao povo judeu, ao povo israelita, ao povo da época, ao templo de Israel, que tinha que ser destruído. O povo de Deus, o escolhido de Deus, as 12 tribos, elas teriam que ser julgadas. E quem iria julgar as 12 tribos? Jesus disse que seriam os discípulos, que eles se assentariam em 12 tronos. Só que é tudo uma figura de linguagem. Isso que eles não entendem. No céu não existe trono. Céu é uma metáfora. Se você olhar para cima,
você vai ver um céu. Por quê? Porque é uma tradição que vem desde a antiguidade que você ouve a respeito de céu. É tudo aquilo que está em cima. E tudo que está acima é superior, é majestoso, é glorioso, é poderoso. Tudo que está embaixo é inferior. Você entende? Você consegue compreender? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz a respeito do céu. O céu, acima dele só tem água. É só você parar para estudar a geografia do mundo. O mundo é composto de 70% de água, 30% de terra. O mundo que se refere ao mundo terreno, à terra, ao globo terrestre, a que as pessoas intentam a falar e erram muito a respeito disso, por causa da cultura futurista, desses teólogos que criam imaginações na mente, mas não falam a veracidade da história bíblica, que diz respeito a Jerusalém, a cidade que foi destruída, queimada a fogo. Entendeu? No ano 70. Esse foi o juízo de Deus que veio ao mundo contra a Israel, o povo desobediente, que não cumpriam a lei. Então Jesus teve que vir cumprir. O próprio Deus teve que tomar uma forma de homem para poder trazer o evangelho verdadeiro, não é? E os homens não entendem isso até hoje. Graças a Deus que Deus tem levantado alguns homens, os remanescentes, não é? Não são esses estudiosos aí facciosos, mentirosos, porque criam ilusões na mente das pessoas e pensam que são espirituais. Mas na verdade eles precisam ler mais a Bíblia com atenção, não é? E não dizer que eles são verdadeiros e que os outros são errados. Dizem que a tradição católica é errada, que precisam de se converter, que precisam se arrepender, e eles mesmos não se arrependem do erro que eles cometem na literatura bíblica. Eles se julgam ser os verdadeiros, os santos, mas na verdade são acusadores, são repressores, são influenciadores de um erro que nem eles mesmos acreditam naquilo que eles pregam. Porque se acreditasse no Deus Todo-Poderoso que o apóstolo Paulo fala em Atos 17, não é? Versículo 17, que o Deus que ele prega é o Criador de todas as coisas e que não necessita de favor nenhum do homem. Antes é ele que dá todas as coisas, e inclusive a vida. Se eles acreditassem no que eles pregam, ele não ficava pedindo dinheiro para mim e para você. Pregariam de graça, assim como eu estou fazendo. Né? Eu estou procurando ajeitar um canal no YouTube, porque ainda não tenho assim os equipamentos necessários, mas devagarinho Deus vai preparar, porque eu creio no poder de Deus. Creio que tudo aquilo que a gente ensina de graça, entendeu? Porque eu recebi de graça, então de graça eu também dou. E o aprendizado que eu tenho não fica só para mim, eu procuro passar, porque é isso que Deus quer. Nós passarmos o amor, a paz, a alegria, o reino de Deus, que é no Espírito Santo, não é? Romanos ele fala que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então você não precisa me ver de terno, de gravata, para dizer que eu sou um santarrão, não é? Você acredita se você achar que deve acreditar. Se você não quiser acreditar, você não é obrigado a acreditar naquilo que eu falo. Mas eu peço a você que você leia, que você pesquise, que você analise e coloque na sua consciência quem é que está certo. Quem é que está certo nessa veracidade? Em que Deus você acredita? Porque evangelho, o único que trouxe foi Jesus. E eu vou ler alguns textos aqui para não ficar tomando muito tempo com essa falácia, não é? Para que vocês entendam algumas
contradições da Bíblia nas traduções. Não é a Bíblia que erra, são os tradutores dela. Né? Mas aos poucos Deus está abrindo o entendimento das pessoas, o véu está sendo tirado e as mentes estão sendo abertas e estão sendo livres do sistema religioso, né? E eles vão parar, né? E vão perceber que você não tem que pagar para ninguém para ouvir a palavra de Deus, né? Você não precisa pagar essas sinagogas, esses templos, essas construções, essas ditas igrejas, que lá é a casa de Deus, que lá não é casa de Deus coisa nenhuma. Você não está dando dinheiro para Deus, porque Deus não precisa nem de mim e nem de você. Pelo contrário, nós é que precisamos dele e nós é que temos que acreditar nele. Porque se você acredita nele, ele é Deus, não é? Porque nem o nome, nem o título Deus, você deveria acreditar. Mas pela tradição, nós ainda temos esse costume de falar Deus. Porque Deus, na verdade, veio da etimologia grega, não é? De um título dado a um deus grego que se chamava Zeus. Então, os tradutores religiosos, não é? Que estava aprisionado a Roma, a Grécia, a tradição religiosa idólatra, então mudou o nome Zeus para Deus. Então colocaram Deus no lugar de Zeus, mas a adoração continuava sendo a mesma. Então Zeus era o deus mitológico grego e foi traduzido pelos religiosos católicos da época Zeus, a tradição católica romana. Você entende? Eu tento trazer para vocês algo que vocês nunca ouviram. Porém, você pode acreditar, pode não acreditar, ou vai pesquisar para saber se é verdade. Ok? Então, meus amados irmãos, eu não venho aqui trazer sorriso para dizer que eu estou falando para vocês com amor. Não, eu trago com amor e com carinho, mas eu mostro para vocês a veracidade. E digo para vocês com toda a certeza que eu tenho no meu coração, que vem da parte de Deus, do Espírito de Deus, que vocês procurem observar a palavra de Deus e saia dessa arapuca, desse alçapão religioso, dos que se dizem evangélicos, mas na verdade são mais acusadores, que se você estiver doente na sua casa, eles nem vão te visitar. Por quê? Porque a panela deles já estão feitas. Na verdade, eles criticam você, diz que você está cheio de demônio, que você está em pecado, que você está isso, que você está aquilo, mas na tua casa não vai, porque se tivesse um pingo de consideração, pelo menos na sua casa, se eles fossem os tais pastores que dizem que cuidam das suas ovelhas, eles teriam um mínimo de bom senso, não traria no seu coração lado pessoal, entendeu? Porque você deixou a sua sinagoga, não é? Deixou lá a panelinha feita deles, né? E ficou com raivinha sua, então não vai na sua casa para visitar quem está doente, quem está enfermo, quem está precisando de auxílio. Por quê? Porque não é um verdadeiro pastor como Cristo foi. Não é e nem será. Ele só pensa naquilo que enche o seu próprio ego, o seu próprio ventre. Entendeu? Então esse é o sistema religioso que você segue. Não é a vontade de Deus. Isso é mais carne do que espírito. O espírito é aquilo que mostra a verdade, sem medo, sem pavor e sem temor. Amém? Alguns textos que eles dizem, né? Que eles dizem, mas não é a Bíblia que diz. Eles dizem. Mateus 10, 28. Né? O texto que fala: temei antes aquele que pode lançar ou perecer no inferno a alma e o corpo. Né? Eles falam que você vai perecer no inferno, como quem você vai pegar fogo lá no inferno, você vai sofrer no inferno, né? E nem para pensar, não para nem para pesquisar
porque a religiosidade já é tanta que eles não param para observar o texto, o que significa a palavra perecer. O verbo, a colocação verbal. Perecer significa morrer, significa extinguir, deixar de existir. Inferno na Bíblia significa transliterada Sheol, Hades, que quer dizer sepultura, lugar dos mortos. E é isso que eu tento mostrar para vocês, que vocês estão sendo engodados, enganados por esse sistema religioso e ficam aprisionados por causa da sua simplicidade, porque você não lê, você não pesquisa, e não adianta você perguntar porque eles não vão te responder, né? Eles não vão te responder. Se você contradizer algo que eles dizem, ele vai dizer que você é um rebelde, que você é um herege, que você não tem parte no reino de Deus, não é? Que você precisa participar de alguma coisa dentro da igreja para você ter parte no reino de Deus. Irmão, minha irmã, Jesus Cristo já foi o único e último sacrifício perfeito. Ou será que você está anulando o sacrifício de Cristo? Esse negócio de pagar preço é coisa de religioso, meu irmão. Para com isso. Só porque você toca uma bateria, só porque você canta, você acha que você está fazendo a vontade de Deus? Eu saí do sistema religioso por causa disso, porque eu não concordava com as palavras que o dito pastor dizia. Eu não concordava e não era obrigado a concordar. E olha que eu saí desse sistema, o meu título também era igual. Eu tinha um título, mas eu deixei esse título para lá. Quero lá saber de título, quero saber de Jesus. Eu quero saber da palavra de Deus. Não quero saber de ser colocado como o superior acima dos outros. Não, a Bíblia fala que a nossa equidade tem que ser moral, igual perante os homens, porque perto está o Senhor. Entendeu? A nossa equidade moral tem que ser igual. Igual, eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Porque Deus é quem julga a nossa causa. Não são os homens. Então, às vezes ele te ameaça, dizendo, se eu falasse tudo que eu sei dessas pessoas, não é? E se eu falasse tudo que eu sei desses pastores? Você já pensou nisso? Aí nos chama de bode, nos chama de cabrito, nos chama de não sei o que lá, mas não olha para eles mesmos. Por quê? Porque estão errôneos, estão cegos, estão com o véu colocado em sua face e não conseguem compreender a palavra de Deus. Então é mais fácil ele julgar você do que examinar as escrituras e ver que eles mesmos estão errados. Eles se acham no estado de superioridade porque lê, porque estudam, não é? E se acham melhores do que os outros, mas não sabem discernir o certo do errado, não acreditam nem no que eles pregam. Como disse, porque se eles acreditassem, eles confiariam no poder que Deus tem de nos dar tudo o que precisamos. Entendeu? Não precisaria ficar pedindo para você todo dia, todo mês. Você tem que dar o dízimo, você tem que dar sua oferta, porque você está dando para Deus, porque Deus vai te abençoar. Tudo mentira, irmão. Tudo mentira. E ainda fala que o demônio que está na sua vida, que vai te amedrontar, que vai te destruir. Papo furado. Entendeu? Papo furado. Não acredite nisso, não caia nessa ladainha. Acredite na Bíblia. A Bíblia mostra tudo o que você precisa saber, desde que você queira conhecer a Deus, aos Zeus, né? Aos Zeus, que eu estou dizendo que o Deus não é o Deus que eles criaram como Deus, é ao Criador, ao Pai eterno, ao Pai dos Espíritos. É esse que eu quero me direcionar e me relacionar com vocês, ao Criador, o Senhor eterno que fez os céus e a terra.
Tá bom? Então para vocês podem até ser uma coisa nova, uma coisa extraordinária, que talvez um absurdo, porque vocês nunca ouviram isso nessas religiões ditas evangélicas, não é? Então é isso que eu digo. Eu até posso congregar com os meus amados irmãos, me reunir, me congratular com eles, se alegrar com eles, eles comigo, de acordo com a adoração que nós vamos fazer ao Criador, mas com a mente racional, com a mente aberta, voltada para o Espírito de Deus e não para nós mesmos. Eu não tenho que ser reconhecido como o irmão João, o pastor João, não, porque foi por isso que eu saí desse sistema. Eu não preciso ser reconhecido como quem é o sabedor, não é? Com o que tem o conhecimento de todas as coisas, o que é detentor da verdade. Não, eu não sou detentor da verdade. Você acredita em mim se você quiser, mas se você for pesquisar, então você vai dar valor ao que eu digo e vai acreditar no que eu estou dizendo para vocês. Esse texto que eu li agora de Mateus 10, 28, que eles colocam medo dizendo que você vai perecer no inferno, nada mais é do que você se extinguir, a sua matéria, a sua carne vai virar pó debaixo de 7 palmos da terra, sepultura, lá no cemitério, que é para o lugar que todos nós iremos, tanto eleitos como não eleitos. E eu estou dizendo isso para os eleitos, para aqueles que Deus os elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou como filho, não como ovelha, não é? Quem tinha ovelha naquela época eram os pastores de rebanho lá daquela época. E hoje também tem alguns pastores aí que cuidam de cavalo, de jumento, de vaca, de boi, de carneiro, de porco, de tudo. Esses são os pastores, que são homens normais como nós, mas eles têm o dom de apacentar animais. Mas você não é um animal, presta bem atenção, você é uma pessoa, é um animal que tem raciocínio, que pensa. Eles não, são irracionais. As ovelhas daquela época eram irracional. Uma ovelha tinha sensibilidade, não bebia não comia qualquer tipo de alimento dado por qualquer tipo de pastor, não, porque elas conheciam quem cuidava delas. Então era sempre colocada uma figura de linguagem nos textos para que eles compreendessem e que nós deveríamos compreender hoje, como eu estou compreendendo hoje. Entendeu? Então é isso, perecer não é sofrer. Perecer é deixar de existir, é morrer e ir para a sepultura, inferno, Sheol, Hades. São palavras gregas transliteradas do hebraico, ok? A Bíblia fala em 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Presta bem atenção o que a religião diz. Diz que essas doutrinas de demônios são as pessoas que são possessas de demônios, de ser espiritual, que atormenta a sua vida, que faz você se perturbar, que acaba com o seu casamento. São as pombagiras, os exus, que eles criaram na sua mente religiosa, mas que são tudo isso ficção da mente humana, história folclórica, que foram criadas na África e trazida para o Brasil. Isso que eu me admiro. Eu me admiro porque hoje eu tenho essa visão. Coisas que eu aprendi durante 24, 25 anos dentro de uma seita religiosa, de um sistema religioso que nunca me ensinou isso. Mas graças a Deus que a minha mente foi aberta e Deus me libertou desse sistema que aprisiona a gente com essas ficções,
com essas ilusões, doutrinas de demônio. Você está possesso de demônio. Meu irmão, minha irmã, isso não existe. Existe sim uma qualidade de pessoa nesse estado demoníaco. O que é o estado demoníaco? Estado de enfermidade psicológica ou física. É coisas da mente, coisas do seu corpo, da debilidade humana. Não tem nada a ver com ser espiritual que vai atormentar a tua vida, né? Então isso eles colocam coisas que eles imaginam e ficam presos nesse sistema religioso e passam para vocês coisas que eles não entendem. Aqui eles dizem que é diabo, né? Que são seus anjos demoníacos. Eles inventam um monte de coisa. Para quê? Para te colocar medo, terror e pavor. Mas não é a Bíblia que diz isso. Não é. Eles leem e entendem aquilo que eles leem, mas não pesquisam para saber a veracidade, a etimologia da palavra. Demônio vem de daimon. Daimon significa espírito. Agora tem espírito bom e tem espírito mau. O espírito mau é aquele que nunca recebeu o Espírito de Deus. Entendeu? Assim como Judas Iscariotes nunca teve o Espírito de Deus dentro dele. Ele nunca foi um eleito. Ele foi criado para ser filho da perdição, para que se cumprisse as profecias bíblicas. E se cumpriu em Jesus Cristo, antes dele ser crucificado. E o que aconteceu com ele, o filho da perdição? Pereceu. Pereceu, foi para o inferno. Ou seja, ele morreu enforcado e foi para a sepultura. Na verdade, ele foi jogado ali, né? Foi jogado. E os bichos comeram ali a sua carne. Então, nós temos que observar os textos bíblicos e analisar a veracidade dele, para não ser atraído por um sistema religioso e ser prisioneiro desses tais homens fraudulentos. É fraudulento que só pensam em si mesmo, né? Não pensam nas pessoas não, porque se eles fossem justos eles mudavam. Teria a coragem de observar mais a Bíblia e falar para vocês a verdade e dizer que tudo que ele aprendeu foi errado e começar a ensinar a verdade da Bíblia, né? Se eles for corajoso até chegar a esse ponto de deixar que o Espírito de Deus